Então, boa tarde a professores, estudantes, técnicos, comunidade ligada à Universidade do Estado de Santa Catarina. Estamos aqui com o nosso assessor jurídico, né, o Rivera, como a gente havia anunciado nessa live. Vocês, por favor, postem os comentários, se estão ouvindo bem, né, podem comentar aqui mesmo embaixo da nossa, nos comentários desse vídeo, que está sendo transmitido streaming. Pelo que eu verifico, já tem 3 pessoas, agora 5 pessoas assistindo. Então, nós da Prudesc, em função da situação da crise, da pandemia do coronavírus, reunidos na nossa diretoria, resolvemos fazer uma live especificamente a respeito da situação dos professores da UDESC, como que ela vai ficar, quais são as garantias, o que o sindicato pode fazer na defesa dos direitos, tanto dessa categoria de professores, que é o da nossa universidade, quanto do ponto de vista também dos efetivos e o seu direito à substituição em caso de diversas licenças de capacitação, licença de sabática, licença prêmio, outras licenças que estão previstas com direito à substituição, né? Então, o Diego Barbosa já anunciou que está ok a nossa transmissão de áudio, de vídeo, suponho também. E antes da gente começar, né, a nossa diretoria gostaria de informar o objetivo desse programa que nós estamos começando hoje, o Aprudesc Informa, que haverá todas as terças-feiras nesse horário, às 5 horas da tarde, para informar a comunidade a respeito de assuntos diversos, que nós temos feito vários esforços, inclusive com o apoio da nossa assessoria jurídica, né, Rivera? No sentido de que sejamos ouvidos pela reitoria. Nós não conseguimos até agora agendar uma reunião com essa nova reitoria que assumiu a gestão em abril. Tivemos, através de uma notificação extrajudicial, direito de representação no GT, que discute a crise da pandemia do coronavírus, e esse GT foi dissolvido antes que pudesse chegar a um documento conclusivo para apresentar ao Conselho Universitário em relação ao retorno das aulas presenciais. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês a carta aberta que nós enviamos ao reitor da UDESC hoje, e enviamos também a todos os nossos associados que terão assembleia amanhã, às 15 horas, na plataforma Teams. Estão todos convidados por e-mail institucional, também fazendo convite aqui a toda a categoria associada à Prudesc, carta aberta da Prudesc ao reitor da UDESC. No dia 14 de abril, a atual diretoria da Prudesc solicitou à reitoria uma reunião tão logo a nova gestão da UDESC tomou posse. Depois de uma semana sem termos recebido resposta no primeiro contato que fizemos, nossa assessoria jurídica realizou uma notificação extrajudicial e então sim recebemos da reitoria a justificativa de que era possível se reunir conosco, de que não era possível se reunir conosco em função da crise do coronavírus. Nessa ocasião, o reitor afirma que bloqueamos a agenda nesse início de gestão, conturbado em virtude da pandemia, para resolver as demandas urgentes e tão logo seja possível, marcaremos a agenda com os senhores. Fecha aspas, a citação da mensagem da reitoria. Gostaríamos, nós da Prudesc, que a reitoria entendesse que a crise pandêmica é justamente a pauta que o sindicato gostaria de tratar nessa reunião. Nossas preocupações são comuns, diante de demandas urgentes e relevantes, e precisamos nos informar para poder contribuir na defesa de nossas condições de trabalho, segurança salarial e autonomia, bem como na democracia dos processos decisórios da UDESC no atual contexto da pandemia Covid-19. Permaneceremos vigilantes em relação à legalidade das ações que vêm sendo encaminhadas por esta reitoria, a partir do decreto 562 do governador,
que no artigo 21 suspende as aulas da UDESC por tempo indeterminado. Por exemplo, nos preocupa a contradição entre o que diz a carta do reitor a nós endereçada, que são muitas reuniões diariamente, nos fins de semana e até mesmo nos feriados. E a Instrução Normativa 8 do Gabinete da Reitoria, que no artigo 2º afirma que ficam suspensas a realização de horas extras para docentes e técnicos universitários e seu pagamento por tempo indeterminado, fecha aspas. Bom, o que acontece, né? Estamos preocupados com as informações sobre diminuição dos repasses do governo do Estado e seu impacto na denominado Floripa Sustentável, que afirma ter feito ao UDESC propostas cujo teor e objetivos desconhecemos. Percebemos que a categoria docente se encontra apreensiva diante das medidas que estão sendo encaminhadas para o retorno das atividades de ensino e as pressões que vem sofrendo nesse sentido. O grupo de trabalho formado pela reitoria para apresentar uma proposta de retomada do ensino na UDESC acabou sendo dissolvido sem que o mesmo tenha chegado a um consenso, nem formulado uma proposta concreta e efetiva para o Conselho Universitário. Nós, da Prudesc, só conseguimos representação no GT após notificação extrajudicial, sendo que o Sintudesc, o Sindicato dos Técnicos da UDESC, fez a mesma solicitação. Mas, infelizmente, o GT foi dissolvido assim que nós fizemos nos representar e antes que o Sintudesc pudesse ser representado. Na reunião do Consune, o retorno das aulas foi amplamente debatido, mas sem um documento que lhe servisse de base, não tendo havido nenhuma deliberação sobre a matéria. Após a reunião, a Pró-Reitoria de Ensino criou um outro grupo que também excluiu os sindicatos das discussões e dos encaminhamentos. Estamos apreensivos com a aprovação de 2 resoluções do Consune ad referendum pelo reitor. 1. A resolução 07, que institui o trabalho remoto na UDESC durante o tempo de isolamento social. E 2, a resolução 019 sobre a retomada das aulas na pós-graduação. Ambas as resoluções ainda não foram apresentadas ao Consune, sendo que o Estatuto da UDESC determina que, entre as atribuições do reitor, está, no inciso 14, tomar decisões em casos de urgência ad referendum dos órgãos competentes, devendo submetê-las aos colegiados superiores na reunião subsequente. Fecha aspas. Tá? Ou seja, essas resoluções deveriam ser necessariamente aprovadas nas últimas reuniões do Consune, o que não aconteceu. Esperávamos poder colaborar, mas o modo como a reitoria vem encaminhando o processo decisório durante esse momento de calamidade pública nos impede de viabilizar nossas propostas de forma dialogada e consensual, como deveria ocorrer numa gestão democrática. O sindicato representa todos os professores da UDESC, inclusive o próprio reitor. A Prudesc permanecerá vigilante, atuando na defesa dos nossos direitos, das condições dignas de trabalho e do respeito à nossa democracia interna, usando todos os meios que tiver à sua disposição para fazer valer nosso trabalho e a excelência no ensino que conquistamos. Convidamos o reitor a participar amanhã da Assembleia da Prudesc, onde serão discutidas questões tratadas nessa carta. E mantemos nossa solicitação de agenda com a reitoria o mais breve possível. Está aqui, então, sendo feito esse apelo publicamente ao reitor da UDESC para que compareça a nossa Assembleia no dia de amanhã, onde nós apresentaremos uma proposta de retorno às atividades de ensino de graduação da UDESC, na forma de resolução do Consune, a ser votada na próxima reunião do Conselho, tá? Com um cronograma próprio, com um planejamento próprio, que envolva os núcleos docentes estruturantes, que envolva um replanejamento pedagógico dos cursos, nessa modalidade não presencial, já que essa pandemia não tem prazo para terminar. E, dito isso, né,
feito esse apelo público à reitoria para que reconheça o nosso sindicato como o interlocutor legítimo da categoria docente num contexto de pandemia como esse. E, sendo um representante de toda a categoria docente, também representante dos professores substitutos, que também têm os seus direitos ameaçados em todas as crises, sejam de caráter recessivo, do ponto de vista econômico, que compromete a arrecadação do Estado e os repasses para a nossa universidade, né, e também que impactam os próprios, na própria oferta de disciplina e muitas vezes também na sobrecarga dos docentes. Então, eu passo a palavra para o nosso advogado, o Rivera, para que ele possa fazer uma primeira explanação a respeito dos direitos dos substitutos. Então, boa tarde a todos, né? Somente fazer uma observação sobre essa situação que o professor narrou, sobre a dificuldade de contato, né? E mesmo interlocução com a reitoria, não é? Porque no momento de crise, exatamente em que a participação dos professores o respeito, né, a representatividade do sindicato na tomada de decisões é fundamental, né? Então, no início de gestão, seria fundamental que o reitor atendesse, né, o chamado da Prodesc e incluísse, né, se dedicasse a debater as questões urgentes com os professores, que são, como toda a comunidade acadêmica da universidade, são parte fundamental desse diálogo, né? Mas dentro desse contexto, a nossa pauta hoje, especificamente os professores substitutos, primeiro colocar a importância, né, da afirmação e da contribuição que esses professores dão no cumprimento da finalidade da própria UDESC, né? Temos índice, né, um número que é verificado na própria página da UDESC, que quase um terço, né, aproximadamente um terço dos professores hoje são substitutos, não é? Isso demonstra um pouco da política, um pouco do reflexo da política que vem sendo aplicada nos últimos anos, porque com a política de não realização de concursos, né, acaba se optando pela complementação da mão de obra com professores substitutos, que não enquadram, né, não pertencem ao quadro estável, né, da universidade, e em função disso tem a relação com a instituição, com a administração pública precarizada, né, não tem todas as garantias que os professores efetivos, né, estáveis, têm, o plano de carreira em especial, né, direitos à garantia ao cargo propriamente dito, mas como trabalhadores, né, professores, têm assegurados direitos fundamentais, não é, como férias, 13º, né, na UDESC, resolução 260 coloca os requisitos para a contratação dos professores, e, entre outras normas, garante, o estatuto da UDESC, garante que o professor substituto ele tem como remuneração garantida a base da remuneração prestada aos professores estáveis, né? Então, nesse patamar remuneração, apesar de não existir a garantia contexto geral das garantias dos professores, ao menos em remuneração inicial é assegurado, né? Outra situação bastante Rivera, importante. qual é a resolução que define a remuneração? Professor, no estatuto, no próprio estatuto, só um segundinho eu trocar a tela aqui, a resolução 260, ela é a 260. Isso, no artigo 7º. A remuneração do pessoal contratado será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira,
relacionado aos planos de cargos dos professores de serviço público da UDESC. Né? Então, qual é o item disso? é o artigo 7º da Resolução 260. Ah, tá. É a base remuneratória. Né? Eu não estou localizando aqui, mas, enfim, de qualquer maneira, está relacionado com o plano de carreiras. Isso. Porque o que acontece? No ano passado, houve uma grande mobilização da comunidade contra a redução de salário dos substitutos. É importante a gente relembrar isso, porque a Prodesc ela teve um papel, juntamente com seus conselheiros no Consune. Nós não temos assento no Consune, os sindicatos, né? Não tem assento próprio, não tem uma cadeira cativa, a gente continua lutando por isso, mas isso implica numa mudança do regimento, né, do Conselho, e por isso a gente faz a intervenção quando nós somos convidados. Somos convidados e apresentamos lá os dados do crescimento da economia catarinense, os dados com o crescimento da receita bruta, da receita líquida disponível, que é a base da UDESC, para demonstrar qual é a situação financeira da universidade e como que ela poderia arcar com essa folha de pagamento, inclusive considerando a deterioração das condições de ensino. As argumentações a favor da redução do salário dos substitutos era, primeiro, que isso não ia impactar nos substitutos que já estavam trabalhando na UDESC, apenas nos futuros. Nós ponderamos que muitos desses professores são nossos alunos de pós-graduação, né? Ou foram recém-alunos de pós-graduação, e que a gente não é conivente com a deterioração das nossas condições de trabalho, das nossas condições salariais e nem da nossa carreira, né? Um segundo aspecto em relação a isso era de que se comparava com o valor do que foi chamado por um dos conselheiros de valor de mercado, né? Mas se citava o valor pago pela UFSC ou pela USP, né, para alegar que os professores substitutos na UDESC ganhavam muito mais do que outras instituições públicas. Então, e somado a isso, né, havia aquela outra questão que vocês da assessoria jurídica conhecem muito bem, que era dos obstáculos, dos óbices que foram criados para que professores efetivos conseguissem tirar licenças e fossem substituídos por substitutos, né? Nós conseguimos vencer essa discussão naquele contexto, né? Foi barrado a redução do salário dos substitutos, mas, infelizmente, entre os conselheiros que estavam lá e que votaram a favor da redução do salário, estava o professor que hoje ocupa a reitoria, né? Então, gostaria de ponderar a respeito dessas questões para que vocês possam se pronunciar e dar uma atenção enquanto eu controlo aqui a apresentação do programa. Mas eu passo a palavra para você, Rivera, no sentido dessa redução de salário. Qualquer redução de salário tem que necessariamente ser aprovada pelo Consune, porque mexe numa resolução do Consune, certo? Exato, professor. Essa situação que hoje é garantida pela resolução 29 do Consune, que garante, pode-se dizer que garante, além da possibilidade do professor se organizar a própria carga horária, também garante a qualidade do ensino, né, oferecido na UDESC. E marco fundamental da resolução em relação aos substitutos é que garante a hora-atividade, a mesma carga horária de aula, né, o valor 100% de hora-atividade. E esse era o vetor de redução que a reitoria pretendia atacar, era a redução da hora-atividade, que é a remuneração oferecida ao professor para a preparação das atividades, né, de ensino, especificamente.
E isso, a iniciativa da reitoria anterior marcou que afetaria os contratos futuros, né, porque o contrato ele tem uma garantia de que não pode ser alterado em sua vigência, não é? As resoluções a lei, né, que estabelece o contrato emergencial e as normas internas, normas estaduais que tratam da contratação emergencial, elas estabelecem que o contrato, e desde a professora aqui, a professora Karen, não me enganado, a professora Karen que fez referência, em relação à incerteza e insegurança sobre a carga horária que for contratada, né? E as normas que devem regular esse contrato, ela estabelece que desde o processo seletivo já deve vir estabelecido o que está sendo contratado, né? Quantas horas, qual atividade, especificado de modo a garantir segurança para o profissional que está sendo contratado, de que sabe o alcance dessa contratação e também não sofrerá reduções de remuneração depois de se comprometer, né? Então, é comum informações de que o contrato seja alterado no curso para acréscimo de horas, mas também redução abrupta de jornada por iniciativa da gestão, né, seja porque retornou o professor que estava sendo substituído, e esse professor contratado se vê com uma redução abrupta de remuneração, e isso interfere também na sua organização pessoal, né, sua vida, é o contrato com prazo determinado e a organização que foi estabelecida para cumprir esse contrato, né. Então, são situações que se o contrato emergencial não garante plenas condições de exercício perante a administração, outras normas, né, que aplicáveis aos trabalhadores de modo geral, vamos citar o artigo 7º da Constituição Federal, que garante que o professor, como trabalhador brasileiro, né, tem suas garantias, sua defesa à dignidade, às condições de existência, não é? Não pode ser desmerecido, né, e ter sua vida condicionada ao interesse da administração, né, critérios de conveniência e oportunidade da administração que venham a desrespeitar um compromisso previamente ajustado. Perfeito. A gente tem aqui algumas observações, por exemplo, de que isso não tem ocorrido nas contratações, professores que reclamam que tiveram a sua carga horária reduzida, sem que pudesse fazer qualquer planejamento. Qual que seria a orientação da assessoria do sindicato? Que providências podem ser tomadas nesse sentido por parte desses professores? Exato. Aí nós precisamos verificar caso a caso, não é porque normalmente espera-se espera-se não, mas possivelmente essa redução ela seja motivada pela inexistência de demanda, não é? Mas se o contrato previa originalmente uma carga horária pré-estabelecida, e com certeza previa, pode-se afirmar que o professor tem direito a essa manutenção, não é? Ou um ajuste interno para que não. Na verdade, existe um descumprimento do contrato, não é? Então, o contrato, apesar de condicionado à existência da demanda, quando a universidade ela efetiva a contratação, ela manifesta a demanda, né, e se compromete aos termos desse contrato pelo prazo de vigência do contrato. Aqui prevalece, entre outras normas, o próprio ordenamento civil que estabelece o dever de cumprimento dos contratos, salvo alguma hipótese que venha a justificar o descumprimento, né, mas a demanda presume-se pré-existente, né, quando contratado o professor. E aqui, Certo. No caso, essa redução ela poderia ser justificada caso o professor que entrou de licença tivesse retornado e precisasse assumir a sua carga horária. O que não me parece que seja o caso. Ao contrário, os professores efetivos estão sendo assediados há bastante tempo a renunciarem às suas licenças prêmio, licenças capacitação, esses direitos, porque vem se criando instruções normativas
né, como haviam sido editadas pela gestão anterior, né, que a gente fez um trabalho com vocês, inclusive, de questionamento dessas instruções normativas, que obrigavam o professor que queria sair para licença pós-doutorado, que queria sair de licença prêmio, que arranjasse um professor efetivo, um colega de departamento, para que assumisse as suas aulas. É uma instrução normativa que proibia o substituto de substituir, né, no período da licença. De modo que, se o substituto não pode substituir, né, e nesse caso agora vem de novo com essa proposta, né, nós fomos informados por alguns associados, né, de que membros da gestão da reitoria se pronunciaram de novo em reduzir a carga horária dos substitutos, imaginando que, nesse caso, os professores efetivos que vão ter que absorver essa carga horária, para além daquilo que estipula a Resolução 029, que é a que define a nossa carga horária em função das atividades pedagógicas, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e as atividades administrativas também. Então, Rivera, como é que a gente poderia, no caso dos substitutos, encaminhar essa questão defensiva como uma ação coletiva, como uma ação individual, dependendo dessas medidas, tendo já em vista a instrução normativa da reitoria, que cancela pagamento de horas extra e que também coloca óbices no direito de licença dos professores efetivos, né? Até teve um caso de um professor efetivo que já entrou em contato com vocês, que havia solicitado uma licença-prêmio no semestre passado e que essa licença foi negada, né? Então, qual seria a orientação nesse sentido? Professor, o que o senhor coloca na verdade, desvirtuação, né? Desvirtuamento da finalidade da contratação emergencial, não é? O ato administrativo, ele deve ser motivado, e os motivos devem ser examinados perante a realidade para que se justifique, né? Justifique a prática do ato. A possibilidade, né, o artifício que o Estado adota para a contratação de professor substituto é justamente a substituição, especialmente nos momentos de licença, né? A lei lista os motivos, né, e dentre esses, a necessidade mesmo de substituição, manutenção das atividades da universidade com a contratação de substitutos. E o que a realidade tem demonstrado na UDESC é o emprego de professores substitutos em outras finalidades que não a garantia do exercício do direito aos professores estatutários ao gozo das licenças. Então, a partir da demonstração de que há um desvirtuamento da finalidade e que o motivo empregado para não manutenção da atividade seja para redução das horas deste professor, né? Ou mesmo para o impedimento de licença dos professores estatutários, é possível sim enfrentar judicialmente, né? Nós já temos ações ajuizadas que visam a garantia do direito ao exercício das licenças, contra resoluções que, na verdade, foram revogadas, né, mas já substituídas, se eu não estou enganado, a resolução 08, agora 2020, e se renova o motivo, né, a necessidade de enfrentar judicialmente essa situação, se a reitoria não se propuser a negociar e estabelecer um diálogo para que isso venha a ser garantido o direito às licenças e também o emprego da mão de obra de substitutos naquilo que a lei realmente determina, né, e autoriza a sua contratação. Nós podemos, sim, a Prodesc tem legitimidade para defender os substitutos como integrantes da categoria, né, o estatuto prevê, e se há, e na verdade existe, temos constatação de que sim, uma violação que ataca, né, a todos de conjunto, e é possível identificar uma origem única, não é? Podemos enfrentar isso pela via da ação coletiva. E também situações específicas, né,
podem ser enfrentadas individualmente. Questões que não certo, sejam no coletivo, né? A gente já começar a pensar nesse tipo de ajuizamento, né? Deixar meio que programado, né? Porque assim a situação de insegurança é muito grande. Tem vários comentários sendo feitos aqui, Sim. de dúvidas do tipo a situação do professor substituto. Qual é o tipo de contrato que ele tem? Ele não está sob CLT, então qual é a situação jurídica, né? Outras questões, né? Quais são os direitos dos substitutos nesse período de pandemia? Quanto à manutenção dos direitos dos substitutos, a não redução de carga horária ou demissões agora na pandemia, né? Então, a categoria está demandando essas dúvidas, Ivera, né? O que nós podemos fazer para assegurar o contrato dos substitutos? Que tipo de contrato é esse, do ponto de vista jurídico, né? Dentro, né, do que estabelece a CLT, do que estabelece o regime do funcionalismo público, né? Para assegurar as condições de trabalho desses professores, dessa categoria docente. Bem, professor, os contratos são regidos por lei, né? Existe a lei federal e especificamente a lei estadual e também a resolução 260 da UDESC, né, do Consune, que regulamenta a modalidade de contratação. Os professores, então, não têm realmente as garantias todas que a CLT, né, não tem as garantias do Estatuto, não tem as garantias da CLT, mas tem as garantias da Constituição, né? Entre as garantias que essa lei que regula a contratação temporária estabelece, é o respeito à carga contratada, a possibilidade de previsão do contrato, não é? E a obrigação de cumprimento do contrato, né? Realmente são garantias precárias, não há, não tem todo o conjunto de direitos que os trabalhadores, sequer os direitos regidos pela CLT, né, todos, né? Mas tem sim os direitos fundamentais que estão no artigo 7º da Constituição, né, e entre esses também o direito à dignidade, respeito às suas condições de vida, né, que podem ser judicializados caso violados, né? Então, assim, a justiça competente é a justiça do Estado, né, não é a justiça do trabalho. Existe um entendimento de que justiça estadual, né, e que deve processar as ações. E caso a caso, né, situações específicas podem ser, sim, judicializadas. Né, inclusive, um exemplo, né, questões de saúde do professor. Né? Antigamente era pacífico que o professor sequer tinha direito a adoecer. Né? Não gozaria licença, poderia ser dispensado caso não conseguisse cumprir o contrato. Hoje já se sedimentou o entendimento de que, como todo cidadão brasileiro, tem direito ao amparo quando adoece, né? E o contrato não pode ser rescindido. O contrato é suspenso pelo gozo do aí benefício previdenciário. Também é importante colocar que o professor substituto ele tem a vinculação regida pelo regime geral da Previdência Social, né? Então o tempo conta como tempo de contribuição para aposentadoria no regime geral, INSS, né? E em caso de adoecimento, o benefício de auxílio-doença, regido pela regime geral, né, prestado pelo INSS. Mas Tá tem o certo. amparo de não ser demitido. E aqui a gente pode fazer uma analogia aqui à situação da pandemia, né, até importante marcar que essa situação não justifica a rescisão contratual, né, os contratos pode-se dizer que estão suspensos, né, e não suspensos porque a prestação da remuneração foi mantida. Né? Então, existe uma situação em que o professor está impedido de prestar suas aulas, mas uma dispensa nesse momento poderia ser, sim, discutida judicialmente e não há. Existem argumentos fortes para que se mantenha e se imponha a reintegração desse professor, caso ocorra. Né? Não tivemos notícia ainda de dispensa.
Esperamos que não ocorra. A gente tem várias questões aqui nos comentários, né? Falando se a UDESC alterar a resolução 029, que é a que define a carga horária dos professores efetivos, né, e reduzir a quantidade de carga horária que tenha sido aumentada ao longo dos semestres é diferente da que está descrita no processo seletivo. O que poderia ser feito? Pois a UDESC, há 3 anos atrás, em tempo de contingenciamento de recursos, limitou a quantidade máxima de horas de atividade. Esse, para mim, é o pior complicador. A outra questão aqui há riscos de demissão e redução de carga horária agora, nesse momento, para os substitutos? Qual o impacto dos decretos do governador referentes à pandemia no contrato do professor substituto? Eles permitem ações que contrariam os contratos? E como fica o professor substituto que é do grupo de risco da pandemia? Exato. Então, passar aí essas questões para a gente poder Essa contemplar. situação da pandemia, vou começar pela questão da professora que perguntou, professor integrante do grupo de risco, né? Nós podemos entender que é uma condição de risco que impede, reconhecidamente, né, pelo Estado que elencou quem são os cidadãos, né, Santa Catarina, que estão legitimados a não comparecer aos seus locais de trabalho, como uma afirmação de condição de incapacidade. É comprovado que pertence ao grupo de risco, não pode ser obrigado a comparecer. Existe o decreto 526 do Estado que elenca o grupo de risco, se aplica a toda a administração, né, e esse professor tem que ter assegurado o direito. Agora vamos entrar na situação do trabalho remoto, né? Ou trabalho remoto, ou se não existe, não foi estabelecido trabalho remoto, se equipara em capacidade, e aí seria um encaminhamento ao auxílio-doença, né? O professor tem uma situação objetiva de incapacidade laboral, não pode ser exposto a risco, seja pela idade, seja por ser gestante, ou cometido por alguma doença que o inclua na relação de grupo de risco. Outras Perfeito. situações, na própria iniciativa privada, né, se questiona e se busca impedir demissões, dispensas nessa situação, né, espera-se que a administração pública não venha a adotar esse tipo de medida, né. Depois vai se discutir judicialmente se há motivo, né, e realmente se a atividade vai ser retomada, as aulas vão ser repostas, não se justifica a dispensa de um professor nesse momento. Né? Seria abrir mão do cumprimento da finalidade e das aulas que serão retomadas em algum momento. Pode sim ser. De qualquer maneira, não haveria como impedir a redução da carga horária dos substitutos no próximo semestre, ou haveria, judicialmente falando? Pessoal, o contrato pré-estabelecido, não é? Ele vincula as partes. Né? Então, se a UDESC contratou aquele professor por um tempo determinado para o cumprimento de uma carga horária X, a rigor ele deve ser cumprido. Judicialmente, a UDESC pode argumentar afirmando que não existe mais a demanda, que situações excepcionais, força maior, determinou a rediscussão, né, se o contrato pudesse ser revisado. Mas, como eu afirmei anteriormente, essas situações, todo o ato administrativo, ele tem os motivos examinados perante a realidade, né? Se os motivos são verdadeiros, se justificam, aí compete ao juiz fazer a avaliação, né? Mas, por outro lado, nós temos argumentos que demonstram que existe a necessidade ainda, né? Então, Ou seja, nesse caso, o fundamental é garantir a resolução 029, que estabelece uma carga horária de ensino máxima para os professores efetivos e que garante a sua substituição e o preenchimento de toda a carga horária não preenchida por eles por professores substitutos, confere?
Confere. Nesse momento, Exato, 29 que o preenchimento dessas horas por professores substitutos. sim. Porque apesar de ser assessoria jurídica, é importante colocar que o que garantiu, né, a manutenção da Resolução 29 foi a unidade da categoria, não foi uma medida judicial, então, assim, fundamental para que se mantenham os direitos, né, antes de que venham ser, que exista a necessidade de judicializar, é a unidade dos professores que vão garantir, né, que não exista redução de direitos. Nós né? temos aqui também temos aqui uma outra questão, a Lei 17.934 garante que os professores não poderão ser demitidos pelo período do decreto de calamidade pública. Confere, no caso, o decreto de calamidade pública, por parte da Assembleia Legislativa, a ALESC, se eu não me engano, estabelece até o dia 31 de dezembro de 2020, período de calamidade pública no Estado, né? Então, no caso, teria como garantir a não demissão desses profissionais. Confere. Iniciativa legislativa ali que garantiu que os contratos temporários não sejam extintos, não é? Justamente para que exista a garantia depois da retomada, né? Primeiro a preservação das condições de existência da população, né? E reconhecimento de que a educação de Santa Catarina, na verdade, hoje, em grande medida, é garantida pelos professores substitutos, né? Também no ensino médio, ensino fundamental, é imenso o número de professores que garantem o ensino no Estado com contratos precários, né, que não podem ficar sujeitos ao arbítrio da administração. Especialmente com a qualidade. Surgiu essa questão aqui, né, os contratos são renovados semestralmente, então, caso permaneça essa situação, é possível que não ocorra a renovação do contrato no próximo semestre, porque o que acontece se não há a necessidade de preenchimento daquelas vagas, daquelas horas de ensino, se o número de professores efetivos do departamento que tem os professores de pós-graduação o direito de ministrar 8 horas de carga horária de ensino, além das suas atividades de pesquisa, orientação, extensão, administração, né? E os professores que não são vinculados à pós-graduação têm a obrigação de ministrar 12 horas no ensino de graduação. Qualquer carga horária a mais, ou seja, que pode ser o direito do professor preencher com atividades administrativas, com atividades de extensão, de pesquisa, tal como regulamenta a Resolução 029 do Consune, confere? Então, portanto, se com essa carga horária máxima que a resolução estabelece, o departamento não consegue oferecer aos estudantes a quantidade de disciplinas que está prevista, essa carga horária ela deve ser preenchida por professores substitutos e distribuída por professores substitutos. Eu me recordo, naquele período em que vigoraram essas instruções normativas e que eu percebi como chefe de departamento na época que havia uma incoerência, porque alguns professores efetivos pediram licença capacitação, licença pós-doutorado, na verdade, e existe uma resolução do Consune que define a licença de pós-doutorado, quais são os critérios, qual é o formulário que tem que ser preenchido, de repente a reitoria baixa uma instrução normativa que contraria a resolução do Consune, altera a resolução do Consune sem alterá-la, obrigando que o professor buscasse efetivos que assumissem a sua carga horária de ensino para além daquilo que estabelece a resolução 029, sem alterar essa resolução e sem alterar a outra resolução que definia o processo de licença pós-doutorado. Quer dizer, eu achei aquilo estranho, eu achei que aquilo não correspondia, ainda menos quando a Pró-Reitoria vinha me pedir outro documento, uma cópia
de um documento que deveria ser anexado ao processo, rompendo com a dinâmica processual, inclusive. E isso foi adotado naquele momento, uma professora substituta ficou bastante apreensiva diante disso, professoras efetivas que haviam sido coagidas pela pró-reitoria a assumirem essas aulas, mesmo não tendo capacitação para isso, mesmo não tendo, no meio do semestre, fazer isso, e nós conseguimos recorrer à reitoria para impedir que aquilo fosse feito no meio do semestre, prejudicando aquela professora substituta e prejudicando também todo o quadro, os efetivos, os alunos, a qualidade de ensino que é prejudicada com esse tipo de atitude intempestiva, né, e que visa redução de custos às custas da redução de qualidade de ensino e às custas da insegurança de toda a comunidade, tanto de efetivos como de substitutos. Então, a questão nesse momento é essa, me parece que é garantia 0,29, e eu pergunto para você, né, e para todo mundo que está assistindo nesse momento, professores substitutos, efetivos, o que juridicamente pode ser feito para garantir o exercício da função docente, seja como efetivo, seja como substituto, até o final desse ano, né? Já que ele está comprometido pela pandemia do coronavírus. Na verdade, essa situação que deve ser, nesse momento, deve ser verificada como uma suspensão das atividades, né? Até atendendo a professora Dan, que pergunta sobre a possibilidade de prorrogação dos contratos além dos 4 anos. Olhando a letra da lei, não há essa possibilidade, né? A lei... Mas só para ponderar aqui, no caso, também não há possibilidade de se realizarem novos processos seletivos. Exato. Isso Então, assim, poderia ter uma possibilidade de renovação para além daquilo que estava previsto, ou não? uma medida justa, né, de aplicação dessa lei e que trabalha com limite de renovação, em consideração à impossibilidade de cumprimento do contrato, é de se entender que o contrato, não, na verdade, não foi cumprido, né? Existe pode se aplicar, esse entendimento já vigora, por exemplo, em situações de contrato estágio probatório, né? O professor, por algum motivo, teve o cumprimento das atividades suspenso, por doença, por exemplo. Então, o estágio, a avaliação, na verdade, não foi cumprida. É como se esse lapso entre o afastamento e o retorno efetivamente não existir. Então, pode-se trabalhar, seria um entendimento justo, né? Não punir o professor que não pôde exercer, né? Existe, sim, impedimento da lei, né? A administração está vinculada à aplicação da lei, mas a lei deve ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade, né? Então, não pode o professor ser punido em uma situação que afetou o mundo, né? Não foi sequer só o Estado, sequer o DESC, né? E também prejudicar o cumprimento da finalidade, que é a garantia do retorno das atividades e com a demanda que existe, né? O UDESC hoje, como colocamos anteriormente ali, funciona com 1/3 de professores substitutos, então não se pode, por decisão meramente financeira, suspender os contratos ou aproveitar uma situação que impede a renovação de contratos e reduzir o número de professores. E também o professor estatutário tem direito à licença, tem direito a férias, tem licença, todas as situações de afastamento previstas em lei, elas são garantidas a partir do direito e da obrigação que a administração tem de manter os professores substitutos, né? Então é possível argumentar, né? Não se tem hoje uma resposta pronta e acabada para essa situação, mas existem motivos justos e argumentos que possibilitam que o professor não venha a ser prejudicado, né? E o DESC não seja prejudicado, os alunos que não contarão com as aulas. E no caso dos processos seletivos, a gente já poderia entrar com uma medida nesse sentido, no sentido de que está inviável fazer
qualquer tipo de processo seletivo no meio da pandemia, né? Então, nesse caso, poderia, para o segundo semestre, já prorrogar solicitar uma prorrogação desses contratos, haja vista digamos assim, o montante, né, de carga horária que esses professores já assumiram e vão continuar tendo que assumir no próximo semestre? Isso é algo que passa por essa situação de diálogo com a própria reitoria, porque deve estar na pauta do reitor a manutenção, a retomada das atividades, né, não só o trabalho hoje que sabemos que no sentido da atividade remota, mas a garantia do retorno pleno da UDESC, né, e que depende desses professores que hoje têm seus contratos fluindo, né? Então, deve estar na pauta, inclusive deve ser interesse da reitoria uma alternativa para que não seja impedido, ele está hoje impedido de realizar os processos seletivos, mas depende dessa força de trabalho, né? Então, é algo que pode ser negociado, é algo que também, além de partir dos professores, deve partir da reitoria, né? Como no exercício da administração e garantia do retorno das atividades. Assim, a experiência que nós temos no sindicato, né, em função dos questionamentos que a assessoria jurídica fez à reitoria, as últimas questões que nós levantamos, né, houve inclusive um mandado de segurança, né, elaborado, no sentido de impugnar essas instruções normativas que limitavam o direito às licenças para capacitação no ano retrasado, né? Assim que a gente assumiu a nossa gestão, foi uma das prioridades de tentar derrubar essas instruções normativas, e o argumento da Procuradoria Jurídica da UDESC é de caráter financeiro, chama alguém da Proplan para dizer, olha, não tem dinheiro, para saldar os compromissos, estamos numa situação de calamidade financeira, uma coisa que a gente havia denunciado lá na Assembleia Legislativa, né, que isso não procede, isso não é verdade, a arrecadação do Estado ela não caiu em nenhum momento, foi a receita líquida que não acompanhou o crescimento, e provavelmente o argumento vai ser esse novamente, de que a situação de calamidade pública gerou uma situação de calamidade financeira, onde a universidade está sendo ameaçada com os repasses do governo do Estado a não conseguir saldar a sua folha de pagamento ou não dentro daquilo que estabelece a lei de responsabilidade fiscal. E aí eu pergunto para você, numa situação de pandemia, como é que fica a lei de responsabilidade fiscal, né? Inclusive, uma tentativa do governo federal, via medida provisória, de eximir os administradores em âmbito federal de exame da responsabilidade dos atos administrativos nesse período, né? Não prosperou, e o exame da responsabilidade administrativa se mantém, não é? E a adoção de uma medida que prejudique o cumprimento da finalidade da UDESC pode ser responsabilizado, sim. O administrador tem a obrigação de manter o exercício, né, e pleno funcionamento da instituição, e garantir que passada a pandemia, que restabelecidas as condições para exercício da aula presencial, que exista mão de obra, né, força de trabalho capaz de garantir o funcionamento, né? Sem os substitutos, a UDESC não tem condições de funcionar plenamente, né? Então, é algo que pode se verificar, sim, exigir que medidas sejam já antecipadas, né, para que esses contratos sejam garantidos e que não ocorra, né, simplesmente se verificar que não existe mais mão de obra suficiente para garantir o funcionamento da universidade. Apareceu uma outra questão aqui, dizendo o seguinte, que os professores substitutos ganham por hora aula dada.
né? E o pessoal que cumpre agora em julho, recebeu os meses durante a pandemia, né? E a pergunta, vão ter que repor, porque toda a política da reitoria, e isso é uma coisa que nós questionamos, vamos questionar no Consune, temos uma resolução já para ser apresentada na Assembleia da Prodesc amanhã, às 15 horas, tá? Na plataforma Teams, já está agendado, e a gente vai questionar, com base no grupo de trabalho que foi formado, propostas são incompatíveis de não reposição, né, desse período de pandemia. Nós não somos, não foi culpa nossa a pandemia, e nós temos que concluir o primeiro semestre de 2020, né, dentro de um prazo que seja razoável para a comunidade e para os professores. E tentar dar 2 semestres em um, me parece absolutamente insano, é uma sobrecarga de trabalho para todos, para tentar aprovar o que para quem, né? Então, prejuízo certamente vai haver, né? Já houve para nós todos. Agora, a necessidade de repor um trabalho que não pôde ser feito na pandemia, considerando que esse trabalho já foi remunerado, sendo que a pandemia não foi da vontade de nenhum trabalhador ficar impossibilitado de realizar o seu trabalho, isso é um decreto do governador que nos impediu de continuar ministrando as aulas por tempo indeterminado, né? Então, se a pressão não está vindo do governador, está vindo de quem, né? E do ponto de vista jurídico, pode-se considerar, sim, que esse trabalhador já recebeu pelo período de pandemia, e, portanto, ele deve pagar depois pelo que ele recebeu? Forma alguma, forma alguma. A pessoa já respondeu no começo, né? Não foi o professor que deu causa, né? Então, juridicamente falando, é importante ter uma nesse sentido. Correto, perfeito. Não inimaginável pensar que qualquer trabalhador venha sofrer desconto de salário porque foi impedido pela pandemia. Agora na conexão. Exato. O meu... Tá me ouvindo? Acho. Agora restabeleceu, né? Se eu mexer no meu cabo. Uhum. Não, mas é isso mesmo, né? Não foi o professor que deu causa, né? É uma medida pública, né? Política de governo em proteção da população. O professor não pode ser descontado pelas aulas que foi impedido de dar, né? Ministrar. Então, inimaginável, né? Até agora não tivemos notícia disso e espero que não aconteça. Se quer na iniciativa privada for possível se pensar em desconto de salário, né, apesar das medidas criticáveis do governo, né, das medidas provisórias, mas foi no sentido, não garantiu remuneração, então, na verdade, o trabalhador em iniciativa privada teve redução de renda, mas desconto de salário efetivo pela ausência, nesse momento, é impossível acreditar, né, cogitar que a UDESC fosse tomar essa medida, e poderia ser plenamente discutido judicialmente, né, uma arbitrariedade, impensável. Bom, enfim, vamos nos aproximando aqui das 18 horas, né, das 18 horas, que a princípio foi o que a gente havia planejado, né? Em seguida, uma live muito importante do nosso sindicato, no ANDES, Sindicato Nacional, que é sobre as instituições estaduais e municipais, né, nesse contexto da pandemia, e reiterar mais uma vez que o nosso sindicato ele não está de acordo com o encaminhamento dado pela reitoria, nem na sua forma, nem no seu conteúdo. Nós vamos dar um outro encaminhamento, né, a partir da nossa Assembleia, a partir dos nossos conselheiros, reivindicando a soberania do Conselho Universitário, que é o único órgão que pode decidir nesse momento a respeito do futuro da nossa universidade, do modo como vão ser repostas as atividades que estavam previstas para o primeiro semestre, que não puderam ser concluídas. Em alguns casos, algumas disciplinas estão completamente comprometidas, como é o caso da minha disciplina prática, completamente comprometida, não tem o que salvar, né?
do que começou, implica num planejamento completamente distinto, e, em alguns casos, implica em não poder ministrar uma disciplina prática com segurança no segundo semestre, sem saber quando que as aulas presenciais, as atividades presenciais vão poder ser retomadas. Então, a gente agradece a todos, né, tentando fazer o melhor trabalho possível. Essa discussão ela não termina aqui, né, é importante que o nosso sindicato tenha uma representação dos substitutos, na medida do possível, tenha uma política específica para esse setor da nossa categoria, que é um setor que presta grandes serviços. Não raro a gente vê professores substitutos sendo homenageados nas formaturas, né, desempenhando um trabalho que é fundamental no funcionamento da nossa universidade e que não tem todos os direitos, né, que os demais membros do corpo efetivo possuem, mas que, ainda assim, na UDESC tem uma remuneração mais compatível, né, menos precarizada nesse ponto, e que deve ser defendida com unhas e dentes, porque é disso que depende a qualidade de ensino, e se há pressões de grupos privados e de setores dentro da reitoria que querem destruir a qualidade de ensino da UDESC por interesses concorrenciais da iniciativa privada, nós vamos opor uma resistência a esse projeto de destruição do ensino, da qualidade e da excelência que a UDESC sempre teve, né, com base em soluções improvisadas, incompetentes, desqualificadas, que querem terminar esse semestre de qualquer jeito, né, e de qualquer jeito é de qualquer jeito mesmo, né, colocando tudo a perder, né, a nossa qualidade, a nossa dignidade e a segurança desses profissionais que atuam na nossa universidade, né, sob essa denominação de substitutos, né. Então, eu quero agradecer, Rivera, né, e, assim, nas próximas oportunidades da diretoria, a gente já procurar antecipar alguma medida protetiva sobre essa questão, principalmente dos processos seletivos, dos contratos que vencem. Eu acho que isso a gente já pode começar a encaminhar, na impossibilidade de fazer novos processos seletivos, garantir a continuidade do contrato desses profissionais, e lutar pela 029, mais uma vez, sob ameaça, mais uma vez sendo atacado, né, e que é a garantia fundamental sobre a qual, inclusive, né, surgiu todo o Estatuto da UDESC, surgiu a PRUDESC, a defesa do nosso plano de carreira, a defesa de horas de atividade, a defesa de horas de pesquisa, de extensão, de administração, e que vem sendo solapadas por todos esses projetos de precarização que vêm sendo apresentados para fazer com que o trabalho docente receba uma sobrecarga desumana e incompatível com esses direitos que foram frutos de uma luta muito dura de outras gerações de professores para garantir a dignidade das nossas condições de trabalho, da nossa condição salarial e também, né, de todos os nossos alunos de pós-graduação que ingressam na carreira de substitutos. Então, eu quero te agradecer em nome dos substitutos e abrir aí para você uma última palavra de encerramento. Bem, professor, eu que agradeço, né, a oportunidade e parabenizo pela iniciativa, não é, de trazer esclarecimento, debate, como vetor de mobilização também, né, porque o trabalhador esclarecido, ciente do seu direito, né, luta mais forte, né, então é isso aí. Também teve uma professora que anotou ali a possibilidade de se fazer uma cartilha. É possível sim, já tem um apanhado de normas aqui que podem né, já, um bom trabalho foi caminhado para a elaboração. A gente pode trabalhar para também fazer essa cartilha, disponibilizar, e estamos à disposição, né, assessoria jurídica da PRUDESC. A PRUDESC mantém, né, um esforço, né, de seu pequeno orçamento, né, mantém o custo da assessoria jurídica. Todos os professores associados têm direito ao atendimento nas segundas-feiras, mediante agendamento, né? Então, é um instrumento, né, a assessoria jurídica é um instrumento
que a Prodesc mantém, né? Não vai substituir a luta, não vai substituir a mobilização, é mais um instrumento mesmo que a UDESC mantém aí, que a Prodesc, né, disponibiliza aos professores. Estamos na luta aí à disposição. Instrumento e, digamos, um companheirismo também, porque estamos juntos nessa luta. Estamos né? E na semana que vem, anunciando para o pessoal, a Prodesc informa Floripa Sustentável, que grupo é esse, quais são seus interesses, que oferta que fez para a UDESC, né? Questões que a gente ainda está investigando. Vamos ter aqui o economista Maurício Molinari, que confirmou para debater, afinal de contas, qual é esse projeto e o que está por trás disso. Então, agradeço mais uma vez, Rivera, e muito obrigado, e a gente conta com vocês, assim como vocês também podem sempre contar com a gente. Tá? Terminamos essa live aqui. Já em seguida disponibilizamos na nossa página o link da outra live sobre as instituições estaduais de ensino, promovido aí pelo nosso Sindicato Nacional antes. Certo? Muito obrigado, Rivera. Boa noite.